Olá, amigos e amigas, que o Senhor Deus vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 14 de maio, a lição 8, ela tem como título O Juízo, a Criação e o Acerto de Contas. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 7, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, no livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 8 a 13. E o que nós vemos aqui é que o juízo se aproxima e haverá um acerto de contas de todas as pessoas no mundo. E esses textos nos afirmam que haverá um juízo para toda criatura, a todo ser humano. E isto será assim uma prestação de contas de cada pessoa com o seu Senhor, o Criador e mantenedor do universo, cujo tribunal ele, o grande juiz, o Deus de Jacó, ele utilizará como base os 10 mandamentos para julgar as pessoas. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículos de 8 a 13. E o que o apóstolo Tiago, nesse livro, ele chama de lei régia, né? Ou a lei da liberdade. E onde a nossa fé ela tem que ser manifestada somente em Cristo Jesus, aceitando Ele como Salvador e Senhor, através de uma obediência, né? Observando, né, os 10 mandamentos. E neste julgamento nós seremos responsáveis pelos nossos atos que nós cometemos e nós prestaremos contas de todos eles para Deus. E Deus realmente ele dá um alerta, né, em Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. E todas as pessoas devem ter consciência de que um dia haverá um acerto de contas no tribunal divino. E certamente nos ajuda assim a nós vivermos uma vida correta, íntegra, né? Com relação a Deus e também com o próximo. E o apóstolo João, em sua visão em Patmos, na Grécia, ele vê este juízo e ele fala lá em Apocalipse 20:12. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né? Ou seja, o julgamento de Deus é igual um julgamento que nós fazemos hoje, onde tem todo um histórico, né, da pessoa, e nós também temos um histórico, né, de toda a nossa vida, de tudo que nós fazemos, seja obras más ou boas, que estão escritos nos livros nos céus. E aqui o apóstolo João ele vê esse livro e fala desse livro. E isto é uma prova que todas as pessoas serão julgadas segundo o que elas fizerem. E haverá um juízo. E o critério de Deus será a sua lei, que fala lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12. E o julgamento de Deus será justo. A Bíblia menciona em Atos 17:31, que diz lá: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão. E aqui esse varão está falando de Jesus,
que para isso ordenou e disse, tendo dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui tudo direciona esse varão Jesus. E é ele que será o grande juiz na sua segunda vinda, que está próximo. E aqui é claro e menciona que o juiz será Jesus. E isso acontecerá na sua segunda vinda. E todos passarão pelo julgamento divino. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Aí, mais uma vez falando de Jesus. E assim daremos conta o que nós praticamos, o bem ou o mal. Não adianta escolher nada durante o julgamento, porque a Bíblia, em Eclesiastes 12:14, nos diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, os que seja bom, que seja mal. Tá vendo, meu amigo? Não adianta esconder. E o livro de Apocalipse 14 tem a mensagem dos 3 anjos que voam pelo meio do céu, que é uma advertência que todos os cristãos, para que eles proclamem o evangelho da salvação para o mundo. Também nos dá um aviso: é chegada a hora em que Deus vai julgar, que está lá em Apocalipse 14:7. E este assunto do juízo de Deus, ele é muito mal compreendido entre a maioria das pessoas, às vezes até cristãos, que não entendem as Sagradas Escrituras direito, criaturas do Senhor, que só ao ouvirem essa palavra tremem, ficam com medo, ficam com preocupações, né, quando você fala sobre o juízo. E até alguns acham que isso é uma atitude arbitrária de um Deus com padrões rígidos demais, quase inalcançáveis, e que isto fragiliza a salvação. São pessoas que não conhecem esse Deus grandioso. E na Bíblia como um todo, especificamente nas 3 mensagens angélicas, nós temos que entender que o juízo não é uma condenação para os cristãos, para aqueles que observam os estatutos e as leis de Deus e se esforçam para essa salvação e buscam sempre ser melhores pessoas aqui. E assim o juízo é uma oportunidade de salvação para todos, que ela é oferecida por Deus. E no livro de Apocalipse é sempre apresentada o juízo como um apelo e uma advertência. O juízo de Deus não acontece para aquele que na verdade, o juízo de Deus não acontece para que Ele, Deus, né, encontre falhas em nós, pecados, ou seja para condenar um culpado. E sim, o juízo é para rebater as acusações de Satanás contra o povo de Deus. É uma oportunidade especial para que o universo entenda melhor o que está por detrás do grande conflito entre o bem e o mal, e também para que Deus nos declare oficialmente que nós somos inocentes. E se nós enfrentássemos um julgamento assim, um tribunal humano, nós precisaríamos de 2 coisas importantes para resolver o problema: ter o melhor advogado e a descoberta, né, do verdadeiro culpado. E agora, nesse juízo de Deus, nós temos o melhor advogado do mundo, que é Jesus, e é Ele que irá nos defender. E o apóstolo João, em sua primeira carta, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, vejam o que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui está o advogado nosso. E para nós assim, que temos assim um advogado grandioso, maravilhoso,
que é Jesus, por que nós haveremos de temer o juízo? Por que cada um quer tremer com essa palavra juízo, se nós temos um advogado que é Jesus? E se nós nos prepararmos todos os dias, né, fazer uma reflexão dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, nos consagrarmos a cada manhã, nós seremos salvos. Nós fomos criados por Deus com a capacidade de fazer escolhas, né, morais. Somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Não somos um aglomerado de células aleatórias, produtos de hereditariedade e do meio apenas, como dizem, né, a teoria da evolução. Nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de um grandioso Deus maravilhoso que criou todo o universo. E temos ainda mais, nós somos a sua imagem e semelhança. Basta observar os seus mandamentos, aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que nós seremos salvos, porque Ele é Senhor de nossas vidas, e assim nós estaremos tranquilos, em paz, diante do juízo divino. E Deus, né, com tanto amor, né, bondade e misericórdia, faz advertências, né, hoje, por exemplo, para a hora do juízo, para nós nos prepararmos, pois está chegando esse momento. E Ele nos chama a tomarmos decisões para a luz da eternidade, porque Ele quer ter um relacionamento conosco no céu. Ele quer que nós sejamos parte da sua família. E faz apelos como o primeiro anjo que nos diz: adorem aquele que faz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que está lá em Apocalipse 14:7. Nos mostrando que a base da adoração é o fato de que nós fomos criados por Deus. E o quarto mandamento, ele é um memorial da criação. É um dia consagrado, ou seja, um dia que foi separado por Deus com o propósito de culto e de adoração, um memorial da criação. Está lá em Apocalipse 14. E Deus descreve duas características distintas do seu povo. Ele nos diz, olha lá, olha a característica do povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que está lá em Apocalipse 14:12. Diante do juiz de Deus, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e prestaremos contas de todos eles a esse Deus. E se deixarmos de observar qualquer mandamento, entre eles principalmente o quarto mandamento, que é o sábado, nós estaremos perdidos. É só olhar e observar lá em Êxodo 20, versículos de 1 a 17, e lá estão todos os mandamentos que Deus realmente criou para o nosso bem, para nos levarmos a uma vida plena ao lado dele. Lembrando que os 10 mandamentos, ela é a revelação do caráter de Deus. Vejam que importância que é observar os mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser sábio, você passa a ter entendimento. Porque quando fala em Apocalipse 14:7, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo, para você saber que haverá um juízo, para você se preparar para esse momento. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo, minha amiga. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.